tema de hoje é a igreja e a sua missão. Qual é a missão da igreja? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Saímos aí do assunto da eclesiologia, um assunto que foi bem sucedido. Muitas pessoas aprenderam bastante coisa aí sobre o estudo sobre a igreja. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a missão da igreja. O tema de hoje é a igreja e a sua missão. Eu queria que você anotasse aí, pegasse um caderno, você que gosta de estudar, né? Tem alguns que gostam de oração, outros gostam de adorar. Tudo isso faz parte do cristianismo. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente fala aí sobre a consumação dos séculos, que é o tempo aí, o período aí antes do julgamento. Vamos lá. Agora tem aí um ajuntamento de versículos para a gente enxergar melhor ou entender melhor qual é a missão da igreja. Tem 4 versículos aí chaves para a gente entender um pouco da nossa missão como igreja. Igreja somos nós, né? Nós falamos que nós somos pedra nessa construção. Antigamente as construções eram com pedra. Hoje a gente colocaria a ilustração de tijolos, né? Para que haja um edifício. Paulo chama a gente de edifício, né? Então, nós somos edifício. Como é que é o edifício? Uma casa em cima da outra. Nós somos casa, moradia de Deus, e a igreja, então, se torna o edifício. Tudo isso é ilustração, né, meus irmãos? Então, vamos ler lá. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quando foi que Jesus falou isso para os seus discípulos? Após a ressurreição e antes dele ser assunto aos céus. Então ele fala para os seus discípulos, olha, fiquem aqui em Jerusalém. Eles ficaram reunidos e após a assunção de Jesus, aí sim, eles recebem aí o batismo com o Espírito Santo em Atos 2 e ali é a inauguração da igreja. Ele começa a igreja no Novo Testamento. Vamos lá para mais um versículo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, versículo 8. E mais para baixo tem, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí uma ordem de Deus, né? Vai, faça discípulos. Mas como é que a gente faz discípulo? Mostrando a nossa vida para eles. É assim, não tem outra forma. Aí eu coloquei um versículo aí embaixo. João 1,39 diz o seguinte, vinde e vede. Quando é que aconteceu isso, professor Lécio? Quando Jesus é batizado, sai das águas e João Batista fala para os seus discípulos, olha aí, ó, agora vocês sigam aquele ali. Esse aí é o mestre. E aí vai André atrás de Jesus Cristo, Pedro também, e André pergunta a Jesus, onde é que o Rabi mora? Ou seja, Rabi, onde é que você mora? E ele fala, vinde e veja. Ou seja, vem e conheça a minha história, conheça a minha vida. E André vai, segue a Jesus até a sua casa. O nome de Simão é mudado, então, para Cefas, que no grego quer dizer pedra. Continuando aqui, o que é a consumação dos séculos? É o início do juízo eterno, ordenado por Deus para que todos os homens pudessem receber a justa retribuição de suas obras. Então, acabando esse período aí antes do juízo, esse aí seria a consumação dos séculos. Continuando aqui, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Memória de quem, pessoal? Em memória de Jesus Cristo. Façam sempre isso. Ceiem, né? Juntos. Façam isso para que vocês lembrem sempre de mim. A igreja, ela é o local de comunhão. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós.
Então a gente deve fazer periodicamente o que Jesus nos ordenou, a ceia, a Santa Ceia, para que a gente recorde o sacrifício, o sangue que foi derramado para a salvação dos nossos pecados. Então eu deixei aí uma observação. Falamos sobre batismo e falamos sobre ceia. Esses dois são as ordenanças que a igreja deve cumprir, que foi dado diretamente por Jesus. O batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo quando esteve aqui na terra com seus discípulos. Qual é o tema mesmo da nossa mensagem? A missão da igreja. Está aí a missão da igreja, então, fazer discípulos, né, batizando-os, e a ceia, ou seja, comungar, comunhão, estar junto. Essa é a missão da igreja. Então, a gente só pode estar junto se a gente suportar uns aos outros, se a gente amar uns aos outros, né? Essa é a forma da gente continuar trilhando o caminho.